Olá, que bom poder eh, ter a oportunidade de compartilhar com vocês a palavra de Deus. Para mim é uma honra, um privilégio muito grande, não tenho palavras, né, poder ser usado por Deus, mesmo que através da tecnologia, para fazer com que a palavra dele chegue até vocês, né? E em meio a tantas coisas que nós temos vivido nos últimos tempos, né? A gente tem pensado bastante sobre o porquê que nós estamos aqui, porque tantas coisas têm acontecido, o que tem levado tantas pessoas a não viver uma vida plena como Deus tem prometido na sua palavra, né? E será que Deus mentiu? Certamente que não, né? Mas então o que que tem feito com que as pessoas vivam de uma tal maneira que não elas levam uma vida completamente fora do propósito que Deus tem estabelecido na sua palavra, né? E pensando nisso, foi que eu tive o desejo de estar compartilhando com vocês nesse momento alguns textos da palavra de Deus, da onde eu pude observar o propósito da minha existência, da sua existência. E eu pergunto a você, você tem vivido a vida plena, a vida abundante que Deus tem prometido para nós? Não quero aqui dizer que nós não vamos ter problema, não, de forma alguma. Mas dizer que mesmo em meio aos problemas que temos vivido, nós podemos ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida que realmente nos traga contentamento, né? Mas o porquê que nós não estamos vivendo, né? Há pouco tempo eu li um livro em que o autor ele fala de uma conversa que ele teve com um amigo dele em 1973, quando foi questionado: você tem um plano de desenvolvimento pessoal? E ele falou de muitas coisas que ele vinha fazendo, da empresa dele que dava certo, da igreja onde ele era o pastor que estava crescendo, né? E por aí vai. E aí no final de tudo, o amigo dele virou e falou assim: mas você não tem um plano de desenvolvimento pessoal, né? E ele teve que concordar: eu não tenho um plano de desenvolvimento pessoal. E assim muitas vezes somos nós, estamos como uma metralhadora dando tiro para tudo quanto é lado, para ver se em algum momento eu acerto alguma coisa, né? Na minha empresa, se faço isso, faço aquilo, e quem sabe alcanço algum objetivo. Na igreja, desenvolvo aquele ministério, faço isso, faço aquilo outro, para ver se em algum momento eu chego em algum lugar. Mas a questão é: você está vivendo dentro do propósito que Deus estabeleceu para você, o chamado que Deus tem para você? Você tem um plano de desenvolvimento pessoal? Você sabe e está caminhando na direção em que vai te levar a chegar em algum lugar? Ou você simplesmente está andando, está caminhando, para ver se chega em algum lugar? E eu quero falar sobre isso, sobre o propósito da nossa existência. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês, dentre tantos outros, se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11 e 12, que diz assim: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e aproveitar a vida ao máximo. Todos nós, conforme Salomão diz aqui no livro de Eclesiastes, todos nós queremos aproveitar a nossa vida ao máximo, nós queremos nos alegrar, nós queremos viver momentos felizes, momentos transbordantes, né? Que as pessoas olham para nós e vejam pense que está tudo bem com a gente. Mas a questão é que, apesar do ser humano querer muito isso, infelizmente ele tem procurado de forma errada, tem vivido de forma errada, porquanto não conhece o propósito da sua vida. O versículo inicial que lemos diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, né? Há uma outra passagem que diz que há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu: tempo para plantar, tempo para colher, tempo para chorar, tempo para rir. Para tudo há um tempo determinado, né? Tempo em que a gente nasce e tempo em que a gente morre. Isso é fato, não tem para onde correr, né? Mas a questão é, enquanto isso, né? Como eu tenho vivido a minha vida, né? E Salomão ele diz: também Deus pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir. Todos nós ansiamos a permanência pela sobrevivência, queremos sobreviver, queremos viver para sempre.
né? E Salomão, então, aqui ele diz que foi Deus que botou esse desejo no nosso coração, é o desejo pela eternidade. Ou nós vamos viver essa eternidade junto com Deus, ou nós vamos viver uma eternidade longe de Deus. Com Deus, eu preciso ter a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E como Ele sendo o Senhor e Salvador da minha vida, eu devo viver de conformidade a que Ele me chamou, conforme Paulo nos diz na sua carta aos Efésios, né? Quando ele fala lá, andai de modo digno a que foste chamado, isso no capítulo 4, no capítulo 5 ele já diz, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, né? E aí a gente percebe que para nós vivermos dentro de um propósito, dentro do propósito que Deus estabeleceu para nós, em primeiro lugar, que é o propósito, né, da gente, que Ele já plantou a eternidade nos nossos corações. Então eu preciso ter esse encontro pessoal com Cristo para poder andar de modo digno a que eu fui chamado, sendo imitador de Deus, né, devido à eternidade que foi plantada no meu coração. Mas agora, se eu não tenho a Cristo como Senhor e Salvador, eu já tenho Cristo como meu Senhor e Salvador. E aqueles que não têm a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, vão viver a eternidade também, porém longe de Deus, no inferno, para sempre, aonde o fogo não apaga, aonde o verme não morre, né? Então Deus ele tem um propósito para cada um de nós, e isso ele estabelece muito claramente na sua palavra. Como, por exemplo, o propósito da sua existência, desde o início, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós já temos lá a Trindade conversando, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele, dando a ele a capacidade de pensar, de escolher, de decidir, de raciocinar, para, desta forma, escolher relacionar-se com Deus, né? E aí, no capítulo 13, a gente já vê ali, depois que o ser humano peca, Deus vai ao encontro do ser humano e pergunta, onde você está, Adão? Né? E Adão e Eva, por terem percebido que estavam nus, a gente conhece a passagem, se esconderam com medo de Deus, porque eles estavam nus, eles tinham errados para com Deus. E Deus estava vindo ao encontro deles, mais uma vez dando a oportunidade deles estarem se relacionando com Ele. E ainda hoje Deus é assim, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente peca, mesmo quando a gente foge daquilo que Deus tem estabelecido para nós, Deus vem ao nosso encontro, Ele se direciona, Ele vem até mim, até você, para poder eu e você ter esse relacionamento com Ele, um relacionamento aprofundado. Nós vemos também no capítulo 1 de Efésios, do verso 4 ao verso 6, nós vemos ali o apóstolo Paulo, quando ele fala, bendito Deus e Pai, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, né? E aí ele começa a discorrer esse capítulo, ele fala que Deus nos escolheu em Cristo para o louvor da glória da sua graça. Então Deus tem esse propósito para que eu e você nos relacionemos com Ele de forma tal que nós sejamos para o louvor da sua glória, né? Tem uma música antiga que diz, e Deus criou o homem sim para o louvor da sua glória, mas este homem não quis dar louvor à sua glória. Foi quando Deus então mandou Jesus para consertar a sua história, tudo objetivando zelar pelo relacionamento com o ser humano, com você, comigo, a cada dia do nosso viver. E eu pergunto mais uma vez a você, como é que vai a sua vida com Deus? Você tem se achegado a Ele, mesmo depois que você peca? Você tem tido a sua plena confiança, a sua plena a vida abundante, de maneira tal a se relacionar com Deus, como Ele tem estabelecido, como Ele almeja que você assim se relacione com Ele? Se aproxime de Deus, Deus quer ter um relacionamento com você. Esse é um dos propósitos desde os tempos passados, desde o Jardim do Éden, que Deus quer ter com você. O segundo propósito que eu quero mostrar para cada um de nós nesse momento é que o propósito da minha e da sua existência é que esse relacionamento com Deus, que Deus quer ter conosco, seja com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, como está lá registrado em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 29 a 31, que diz assim, de lá vocês buscarão o Senhor seu Deus, e o acharão quando buscarem de
todo o coração e de toda a sua alma, quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Em Mateus 22, versículo 36 a 40, nós temos ali o Senhor Jesus também sendo questionado quanto ao maior dos mandamentos. Ele então fala que o principal mandamento é amar o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então nós vemos aqui na palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, que inclusive o Senhor Jesus fala que o primeiro e o segundo mandamento, ele diz que tudo isso está envolvendo a lei e os profetas, porque é a forma como Deus quer e espera que eu e você nos relacionemos com Ele. E eu pergunto mais uma vez a você, como você tem se relacionado com Deus? Você tem dado apenas parte do seu tempo, da sua força, do seu entendimento, do seu coração para Deus? Você anda fazendo como eu fazia quando era criança, que minha mãe pedia para varrer a casa, que eu levantava o carpete e jogava para debaixo do tapete a poeira, a sujeira, para fingir que tinha limpado a casa? Muitas vezes assim a gente faz no nosso relacionamento com Deus também. A gente varre só pelos meios. A gente limpa só as beiradas, só aquilo que está sendo visível, o exterior. Mas e o nosso interior? Como é que anda o teu relacionamento interno para com Deus, Você tem desenvolvido? Você tem buscado conhecer cada vez mais a esse Deus e vivendo de conformidade com esse conhecimento que você tem a respeito de Deus? Ou você acha que o conhecimento que você já tem de Deus e da palavra de Deus já é o suficiente para você? Você não precisa mais conhecer a Deus, você já tem o suficiente, Pois eu quero dizer para você que nós não conhecemos o Senhor como deveríamos conhecer. E ainda que tivéssemos conhecido, nós não temos nos relacionado com Ele como Ele merece que nós nos relacionemos com Ele. E eu desafio você a sair daqui desse vídeo que você está assistindo nesse momento, a se dedicar cada vez mais a aprimorar o seu relacionamento, a sua amizade com Deus, buscar servi-lo integralmente, servi-lo de corpo, alma, coração, entendimento, com todo o seu ser, sem reserva. Abre-se todo, entregue-se totalmente para o Senhor. Viva como Ele quer que seja esse relacionamento. Esse é o primeiro propósito para a sua vida. Você foi criado por Deus para ter um relacionamento com Ele. E esse relacionamento fosse de corpo, alma, com todo entendimento, com toda a sua força, com todo o seu coração. Não deixe reserva, entregue-se totalmente ao Senhor. O segundo propósito que eu quero compartilhar com você nesse momento se encontra em Romanos, capítulo 8, versículo 28 e 29, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo agora, Deus, Ele quer que nós sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o segundo maior propósito que Deus tem para a nossa vida. Não apenas ter um relacionamento conosco, mas que nós fôssemos feitos à imagem e semelhança do seu Filho, para que nós nos aproximássemos cada vez mais. A palavra de Deus nos fala que nós precisamos ser santos, assim como nosso Deus é santo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 48 a 50, ele diz lá: como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção.
Deus quer que nós venhamos nos revestir, como Paulo escrevendo aos Efésios, ali no capítulo 4, ele faz o contraste do velho homem com o novo homem, né, para que nós fôssemos feito este novo homem, viesse a nos despir da velha natureza e nos vestíssemos da nova natureza. É necessário que nós assim façamos, porque o mundo não conhece a Deus, e eles vão conhecer a Deus através de nós. Em 1 João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 13, diz lá: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o propósito de Deus. Deus quer que nós sejamos parecidos com o Senhor. Tem uma música das crianças que diz: perto, perto de Deus eu quero andar. Perto, perto de Deus eu quero andar. Quero ser parecido com Jesus. E nós, será que nós temos buscado essa meta? Temos esse propósito, esse plano pessoal de desenvolvimento para sermos mais parecido com o Senhor Jesus? Que nós possamos a cada dia buscar ser parecidos com o Senhor Jesus, buscarmos estar mais próximo do Senhor, sabendo que esse é o propósito de Deus, em nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus. E enquanto estivermos aqui, nós estaremos sendo preparados para ficarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. O terceiro propósito é que nós fomos criados para cumprir um propósito eterno que Deus tem estabelecido. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, nós vemos ali Paulo quando ele fala também da nossa velha natureza, mas que pela graça e pela misericórdia de Deus, através da fé em Cristo Jesus, nós fomos feitos herança de Deus, nós fomos agora passamos de mortos para vivos, né? E agora sim, como novas criaturas em Cristo, diz lá no versículo 10, pois somos feitura dele, Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então Deus preparou as boas obras, não é para a igreja fazer lá uma vez ou outra perdida, mas é para andar nela, fazendo as boas obras. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, onde nós temos ali várias instruções que o Senhor Jesus dá, mas a partir do versículo 13 ao versículo 16, ele fala que nós somos sal e luz, nós somos luz e sal desta terra, temos que fazer a diferença. E ele fala a partir do versículo 13, que as nossas boas obras a gente deve fazer para que o mundo veja, e através dessas nossas boas obras o mundo possa glorificar a Deus através do que a gente venha fazer. E eu pergunto a você que neste momento, como é que a sua família tem visto a sua vida com Deus? Será que quando o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, olha para você, eles conseguem ver através de você a glória de Deus? Será que eles sentem a presença de Deus através de você? Né? Ou você vive de uma maneira que as pessoas não sabem nem se você brilha ou se você não brilha? Será que nós temos ofuscado o brilho do Espírito Santo nas nossas vidas? Você acha que tem cumprido esse propósito eterno de Deus para com a sua vida, que é glorificar a Deus, que é servir para a honra e glória de Deus? Tudo em nós deve ser para a honra e a glória do nosso Deus. Nós devemos ter sempre isso em nossa mente, principalmente dentro de casa, na igreja, no trabalho, na faculdade, na escola, na nossa vizinhança. As pessoas precisam olhar para nós e elas precisam ver a luz de Cristo em nós. E isso não é demonstrado com um paletó, isso não é demonstrado com um vestido longo, isso não é demonstrado seja lá com que tipo de roupa for. É claro, com decência, é evidente, porque a Bíblia assim nos ordena, mas é através das nossas atitudes, as nossas escolhas, a maneira como nós nos assemelhamos ao Senhor Jesus. Será que nós estamos fazendo isso? Será que as pessoas conseguem olhar para nós, aquilo que nós estamos fazendo, e elas conseguem perceber a glória de Deus presente na nossa vida? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 15 e 17 diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem
vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o Rei. Como que você tem tratado as pessoas? Será que com a maneira, com a prática que você tem tido dentro da sua casa, com a prática do bem na igreja, com a prática do bem no seu trabalho, na sua empresa, na escola, na faculdade, será que com a sua prática do bem, onde quer que você esteja, as pessoas, os ignorantes têm sido silenciados? Ou você tem, com as suas práticas, tem aguçado mais os ignorantes a serem mais ignorantes e mais insensatos ainda? Será que não é você que está sendo insensato? Pois bem, eu quero caminhar para o final, chamando a sua atenção para isso, para que você cumpra o propósito eterno que Deus tem para você, porque Deus nos criou para vivermos eternamente. Por isso que Ele colocou a eternidade em nossos corações. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, ele diz lá: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Na primeira carta de João, capítulo 5, a partir do versículo 11, João fala lá, olha, o testemunho é esse: quem tem o Filho de Deus tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A vida eterna é algo certo, é algo concreto que Deus tem para cada um de nós e devemos viver desta maneira, viver com essa perspectiva da eternidade. Às vezes nós estamos tão acostumados a se preocupar com as coisas aqui deste mundo, que a gente esquece que nós precisamos acumular tesouros no céu, que nós precisamos viver a parte da eternidade aqui na terra. Paulo nos fala em 1 Coríntios que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Eu não sei como é que está a tua felicidade. Eu não sei em que você tem se baseado para viver, mas eu quero dizer para você que você há de encontrar uma real felicidade quando a sua esperança em Cristo não se limitar a esta vida, mas tiver com a perspectiva da eternidade. E eu pergunto para você, você está com essa perspectiva da eternidade? Você tem trabalhado desta forma para que as suas ações, a sua vida, o propósito do seu relacionamento com Deus não seja baseado apenas em alcançar bênçãos materiais, bênçãos passageiras, bênçãos terrenas, mas que você está preocupado em alcançar as bênçãos celestiais, em alcançar galardões nos céus, em ter o seu relacionamento com Deus aprimorado a cada dia. E eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: o ser humano, enquanto não compreender o propósito de sua existência, ele vai viver feito desembestado, ele vai viver metendo os pés pelas mãos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, como fazer, para quem fazer. E mais, meu querido, é muito triste quando as pessoas elas vivem assim. O pastor que falou no velório, no funeral de Abraham Lincoln, ele disse o seguinte: é triste o ser humano quando chega um determinado dia no qual ele começa a considerar que está absolutamente satisfeito com a sua vida, com aquilo que ele já tem conquistado, com aquilo que ele faz, com os pensamentos que ele tem, com as coisas que ele já conquistou. Nós precisamos entender que, de acordo com a palavra de Deus, quando se trata do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida com Deus, da vida plena que Deus quer para nós aqui na terra e também a que Ele tem nos prometido nas mansões celestiais, baseado em Lucas capítulo 17, versículo 10. Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, porque apenas cumprimos o nosso dever. Nós temos sempre que ter essa consciência que, por mais que eu faça para Deus, por mais que eu viva com intensidade o meu relacionamento com Deus, ainda é pouco.
eu preciso me esforçar mais, eu preciso crescer, desenvolver cada vez mais o meu relacionamento com Deus. A estrada é longa até chegarmos na morada celestial. A subida é um pouco cansativa aparentemente, mas é prazerosa, e muitos não têm a disposição de pagar o preço de se esforçar no seu relacionamento com Deus. Eles vão chegar, porém vão chegar de mãos vazias. E eu quero dizer para você, você está disposto a chegar diante de Deus com as suas mãos vazias, sem ter nada para apresentar ao Pai? Será como que você vai chegar diante de Deus? Se nós quisermos cumprir o propósito para o qual Deus tem designado para nós, muitas vezes nós vamos ter que nos desvencilhar de muitas coisas que estão conosco. A palavra de Deus no livro de Hebreus diz que nós devemos nos desvencilhar de todo o peso e do pecado. Muitas vezes a gente está até preocupado com o pecado, ótimo, maravilhoso, mas e com aquilo que não é pecado, mas que está presente na sua vida e que está atrapalhando o teu relacionamento com Deus, está atrapalhando o teu relacionamento com a tua esposa, com teus filhos, né? E com os teus empregados, com os teus patrões, com os teus professores, com os teus colegas de turma. E aí você está procurando saber o que é que está atrapalhando, você tem se desvencilhado? Pois nós precisamos, muitas vezes vai ser necessário até mesmo a gente abrir mão de algumas pessoas medíocres, que não querem crescer espiritualmente, não querem viver o propósito de Deus para as suas vidas, não querem aperfeiçoar o seu relacionamento com Deus. E se você quiser, vai ser necessário você abrir mão. Vai doer em alguns momentos, mas vai ser necessário, e as recompensas vai vir depois. Então que Deus abençoe você, que você possa conseguir viver o melhor de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe essa amada igreja, onde você reúne, onde você tem servido ao Senhor, e você possa se dedicar a Ele cada dia mais e mais, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você. Amém.